Leitura do livro História de um Homem de Pietro Baldi. Capítulo 30. Chegada da Irmã Dor. Na morte está a vida. Com o correr dos anos, ele mais se destacava da terra. O grande rumor do mundo, o ensurdecedor fracasso da vida humana, brutal explosão de instintos primordiais, diminuíam sempre a distância. Lentamente, afastava-se da imensa e violenta maré. Os contrastes caíam. Ele se ia fugindo às leis da terra para entrar no domínio das leis de um mundo diferente e mais alto. A luta serenava, a dissonância se harmonizava, a vida se pacificava numa doçura suprema. O inferno ficava lá embaixo, impotente para subir acima do seu nível. Ele observava o seu assalto, com o desfazer-se da matéria, perder todo o poder. As forças abandonavam-no lentamente. Era obrigado a deixar o trabalho em solidão e silêncio. Chegava a hora do merecido repouso. Mas onde parecia estar a morte, ele prelibava a sensação da nova vida que o esperava. A irmã morte trazia-lhe a maior alegria, a liberação pela qual tanto lutara e que tanto havia demorado. A prova fora longa, tenaz, inexplorável, mas o navegante sem repouso, o peregrino do amor e da paixão, chegava finalmente ao porto. Desfaziam-se-lhe todos os nós do destino, caía a sua dor. Sentia iminente o desabamento dos valores do mundo que o perseguira e onde foram vencido e vira aparecer e realizar-se para ele a lei do céu. Ao dia dos outros, que fora a sua noite, parecia agora o seu dia, que era a noite dos outros. Com o gradual enfraquecer-se do corpo, o dia se fazia mais claro, ao passo que o organismo se abatia em prostração profunda. Acendia-lhe no espírito uma luz cada vez mais intensa. Todas as suas sensações lhe confirmavam a realidade da mais alta continuação de si mesmo, da ressurreição além da terra e da morte. Ao invés de se sentir despenhar nas trevas, acentuava-se nele o pressentimento de horas intensas. No entanto, fazia os momentos mais férvidos de sua ascensão mística. A inovidável recordação de suas visões, e lhe parecia que aqueles vértices deveriam agora se fundir para se projetarem num único arremesso, para a última, a mais profunda e sintética realização. Com a morte, sentia avizinhar-se um grande acontecimento espiritual que seria a suprema etapa, síntese e conclusão de sua vida. Um acontecimento espiritual que há muito prometido pela consciência, segurado pelo instinto, garantido pela razão, incluído na lógica do seu destino e talvez desejado pela lei da divina justiça. E preparava-se interiormente com fé intensa, com devoção e humildade, com trepidante expectativa de alegria sobre-humana, como um sacramento íntimo no qual se lhe resolviam a vida e o destino. E já intuía que naquele momento supremo do ajuste de contas teria cumprida a suprema dedicação e consagração a Deus. Um sinal viria do alto, o sinal invocado e esperado como um prêmio único. Chegaria como um segredo de amor e de unificação, rematando-se uma vida de fidelidade e sacrifício. Intuía que naquele momento supremo ele estaria a sós com Deus. Colhera-se a uma casa de campo. Todos de sua família estavam ausentes. Um dia sentiu-se desfazer-se e a morte pareceu-lhe realmente muito perto. Depois, aconselharam-lhe chamar um médico e tratar-se. Para que servirá isso? Pensava. Como poderia tolher as leis da vida? Para que trazer para junto daquele o supremo incômodo da ciência da matéria, justamente no momento de maior importância para o espírito? Para que chamar estranhos a fim de lhes ouvir palavras de vão encorajamento e a cortês mentira que, por má compreendida piedade, sustém e procura assegurar a continuidade da vida, enquanto ele bem sabia que o contrário é que era certo e que isso lhe era agradável. Já se habituara a falar de si mesmo com as forças da natureza,
como se habituara a falar sinceramente de si com Deus. Não desejava ter a seu lado senão o calor sincero dos afetos e dentro de si o calor da prece. Por alguns dias voltaram-lhe as forças, depois recaiu. Uma tarde, depois de breve passeio, voltou para casa, arrastando-se. Era um dia de maio, tranquilo e cheio de sol. O ar estava quente e o crepúsculo era chuva de ouro. Deitou-se, pensou que para morrer não é preciso mais que ter Deus e paz na própria consciência. E ele, que desde algum tempo vivia no regime vegetariano, sentia-se esvair tranquilo e lúcido, sem o tormento dos fenômenos tóxicos. Levantou-se um pouco no dia seguinte, depois não mais. Na tarde do terceiro dia, depois de sua recaída, estava sentado no leito, apoiado a vários travesseiros e, através dos vidros da janela, viu o sol descer lentamente sobre as colinas e o seu esplendor refletir no rio que serpenteava pelo vale. Quanta paz na natureza, quanta paz em sua alma, quanto esperara e sonhara este último repouso, e como lhe era grato recordar agora o longo trabalho, as numerosas quedas e ressurreições e todos os conflitos de uma vida de dor, de luta, de contrastes. Quantas vezes o haviam maltratado mesmo sem o compreender, incapaz de proceder de outro modo. Quanto o haviam feito sofrer justamente, de certo por incompreensão. Tão seguros, energéticos, armados de justiça eram seus juízes. Recordava quantos o haviam espoliado porque era desinteressado, insultado porque era humilde, explorado porque era generoso. Tinham-no privado até do fruto do seu trabalho, tinham-no expulsado de sua própria casa e riram-lhe na cara porque não quisera revoltar-se e defender-se. Talvez fossem inocentes e não podia julgá-los. A superficial justiça humana estava do lado deles. Talvez fossem simplesmente a expressão de forças involuídas e inconscientes que ele, por sua única culpa, merecera encontrar em seu destino. Talvez não fossem maus e só lhe pareceram assim porque não o compreendiam, e no fundo a culpa era sua, porque ele que era diferente dos outros. Que podiam emanar e dar de si senão o que eram e o que tinham dentro de si? Tinham culpa de ser involuídos? Não seria ao contrário um destino de expiação que formara aquele caminho de dolorosa incompreensão? Então repetia as grandes palavras do Cristo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E acrescentava: Senhor, perdoa-me, porque não os compreendi e tomei por maldade o que era apenas imaturidade. O tempo resolvera os dolorosos antagonismos, deixando em sua alma, como benéfico resíduo, qual nova riqueza, a luz de ter compreendido os seus semelhantes e a doçura de os haver perdoado. Com a alma em paz com todos, pousava e orava. A descida ao mundo estava completa. Em seu espírito tudo era agora profunda harmonia. Entregava a Deus a obra de sua vida, repetindo a frase habitual: Senhor, sou teu servo e nada mais peço senão isto. Dissera por toda a vida, ao fim de cada dia, repetia agora, ao fim da mais longa jornada terrestre, e acrescentava a grande prece: Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós as perdoamos aos nossos devedores. Seu pensamento final era de amor, sua última palavra de perdão. A inveja das rivalidades humanas não se apossara jamais de sua alma. Jamais se ligara a alguém com tais sentimentos, e nada o prendia aqui embaixo. Procurara sempre perdoar aos que a haviam feito sofrer e lhe haviam pago o bem com o mal, pois acreditava que o perdão era a primeira qualidade dos verdadeiros seguidores de Cristo. Este perdão evangélico não é, como talvez se acredite, uma fraqueza, encobrindo impotência e covardia. É consciência da ordem e da lei de Deus, e cuja sanção não se foge. E quanto menos o homem reage, usurpando a Deus o direito de julgar e punir, passando assim a parte dos devedores,
tanto mais as leis reagem em sua defesa. E quão mais potente que a nossa não é a ação de Deus. Cada injustiça sofrida é um grito que chega a Deus, muito mais eloquente se a vítima se cala. O ditado, a melhor vingança é o perdão, pode assim assumir um sentido terrível para o que foi perdoado pelo homem. Mas quem o compreende? E, no entanto, são simples e lógicas leis biológicas de resultados utilitários. Iludem porque são leis pacientes. Deus não paga aos sábados, disse. Paciente até esperar para se destroçar na hora da morte. E ele que tanto tinha perdoado, morria tranquilo. A pacificação universal e total do seu ser, a profunda harmonização no amor fraterno de Cristo, sintonizava-o com o ritmo paradisíaco dos céus que já se abriam para o absorver em ritmo de suprema felicidade. Já o seu olhar se afastava da terra. Agora que o seu trabalho humano estava terminado, a descida ao mundo reanimava a ligação, deixando-o livre para se elevar aos céus que a hora suprema lhe abria. Na morte está a vida. Verdade há um tempo do mundo biológico como do espiritual. Em cada caso, na economia do universo, a morte é uma ressurreição, e ele preparava-se para a sua ressurreição. O que havia de humano em sua vida estava agora morto e destruído, e tudo continuava vivo e presente, indestrutivelmente estampado na experiência de sua alma. A sufocante atmosfera da Terra estava agora muito longe. Ele trabalhara nela com todas as forças. Agora que os vínculos do destino se soltavam, ele podia reencontrar o seu verdadeiro mundo no espírito. Aquela realidade terrestre, atravessada com tanto sacrifício, aparecia-lhe agora afastada e real como um sonho. E a sua longa vida estava vívida e encerrada. Quantas recordações, quantos caminhos, quanto trabalho, quantas dores. Tudo se cumprira, mas nada fora inútil, porque tudo se lhe estampara na alma, elaborando-a, repetia: entrego às tuas mãos, Senhor, o meu espírito. E já um estranho sentimento de libertação e leveza invadia-o, um acentuado sentimento de expansão, nova capacidade sensorial na qual lhe aparecia a realidade do céu em forma sempre mais clara e mais estável. À medida que a velha vida morria, a nova vida surgia. Desde muito quebrara suas ligações com o mundo. A separação era fácil, límpida, natural, tranquila. Assim estava em paz, adormecido, quase esquecido de si mesmo, como entre a vigília e o sono, como entre a realidade da terra e a realidade do céu. Sua consciência oscilava entre as duas sensibilidades e os dois mundos na soleira do além. No aposento havia a paz solene da tarde. Na casa, um respeitoso silêncio dos familiares. O sol continuava a descer sobre as colinas em frente, espelhando-se no rio e escondendo-se às vezes nas nuvens. Um alegre chiureio de pássaros saudava a tarde. Pelos campos estendia-se-lhe em paz as longas sombras do crepúsculo. Pelos prados e bosques perpassava um frêmito de primavera. Depois de repouso hibernal, o grande mecanismo da vida se punha novamente em marcha no trabalho grandioso e solene que ele ouvia agitar-se com irresistível fervor de renovação. A matéria era retomada num ritmo mais rápido de trocas e obedecia a ordens da lei. Ouvia as grandes vagas progressivas do imenso concerto da ascensão de todas as coisas, do átomo à nebulosa. Também ele seguia, embora de outro modo, a sua primavera. E tudo a sua sensação e a voz do universo lhe falava da indestrutibilidade do ser na sua eterna ressurreição. Ante essa visão, elevava em seu coração um hino de gratidão a Deus pela maravilhosa harmonia da criação. Chegado ao alto desta contemplação, o seu pensamento reencontrava Cristo. Reaparecia-lhe a visão daquela triste tarde de inverno, quando tanto o sentira próximo. Revia o Cristo de tantas faces, curvado sobre as infinitas dores do homem, junto a cada dor a sua face diversamente consoladora. Ouvia não mais o regiro imenso da terra e do céu,
mas a voz toda humana que lhe dizia: ama o teu próximo. Supremo desejo de Cristo na luta das paixões. E as duas visões cantavam para sua alma arrebatada a mesma música divina. Um concerto harmonioso e potente se elevava de todas as coisas e o arrastava consigo, num êxtase sobre-humano. Permaneceu algum tempo nesse estado, enquanto a maturação do fenômeno, independente de sua vontade, sacudia o seu instinto, fazendo-lhe sentir a vívida expectação de algo de novo, imenso, decisivo, aquilo que o pressentimento e a razão já lhe haviam prometido para o momento da morte. Aproximava-se-lhe uma realidade nova, ainda indefinida, misteriosa. Uma luz se avizinhava, num canto de beleza e forças supremas. Tudo era incerto e velado. Parecia estar no meio de uma nuvem de trevas que o confundia, que o impedia de ver. Uma incapacidade e um peso que não conseguia superar e vencer. Assim ficou por longo tempo. O sol continuava descendo no crepúsculo tranquilo. Tocou finalmente o cume da colina. As nuvens vagabundas se dispersaram. Seu último e límpido esplendor alcançou o moribundo em plena face. Entre o sol e o olhar, houve como que uma cintilação de ouro. Ele podia olhar o sol, agora, parado, sem incômodo. E olhava pensando: quantas vezes já se pôs, e quantas vezes ainda se porá no tempo? Brilhará ele algum dia sobre uma humanidade mais civilizada e melhor? E tu, Cristo, quando triunfarás realizando o teu reino sobre a terra? Enquanto se pensava, de ideia em ideia, indo do sol a Cristo, apareceu-lhe o esplendor do astro, se fundia nos reflexos do rio, incendiando. Na sua sensação já agora unicamente interior, a ideia do sol e a ideia de Cristo se fundiram em um só esplendor. Sentia nos olhos e na alma acender-se um incêndio de luzes que, avançando do céu, penetrou no aposento, iluminando. As duas realidades, vistas com os olhos do corpo e com os do espírito, sobrepunham-se. A luz que invadira o aposento começou a delinear-se e fundir-se, e todo ele, olhos e alma, se concentraram nela para lhe decifrar o aspecto que, sempre sob forma de luz, se ia delineando. Estupefato, incerto e anelante, sentia ao progressivo definir-se da forma e da ideia. Evidentemente, já não estava só. Ali estava uma maravilhosa realidade de pensamento, de afeto, de vontade, de forma que o atraía com bondade e força, inundando-o de suprema alegria. Estendeu os braços num esforço supremo e depois deixou-se bater sobre o colchão, extenuado pela violência das sensações. Aquele pensamento olhava-o intensamente, aquele afeto penetrava-o, aquela vontade arrebatava-o, e aquela forma assumira lineamentos precisos. Reconheceu-a então, mas jamais a divina visão lhe aparecera com tanta força e clareza. E então, contemplando-a com os olhos e com a alma, exclamou: Cristo Senhor! E assim ficou longo tempo. Teus lábios não tinham força para se moverem, mas então a visão e ele, quem tivesse sentidos espirituais capazes, teria ouvido se desenvolver um breve colóquio. Cristo Senhor, repetia ele. Reconheces-me? Respondia a visão. Reconheço-te, Senhor. Lembras-te? Lembro-me. Quem sou eu? Tu és Cristo, o Filho de Deus. Tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Pedro, estás extenuado. Teu caminho está completo. Repousa em mim. Pousa tua cabeça sobre o meu peito e repousa. Aqui a visão se dilatou. Apareceram as margens do lago de Tiberíades, as doces colinas da Galileia,
a noite da paixão, o triunfo da ressurreição, e tudo ele, agora fora do espaço e do tempo, reviu intensamente, detalhadamente, não com o sentido de nostalgia para com a inalcançável realidade longínqua, como em vida, mas com o sentido de paz e felicidade. Via como aqueles que, terminando um trabalho e um novo roteiro, chega à própria realização. Daquele esplêndido sonho em diante, ele já não ficou na terra. Sua visão continuou nos céus, como o ocaso morrera na visão de Cristo. Seu corpo ficou inerte sobre o leito. A alma, levada na visão esplêndida, tantas vezes pressentida, espasmodicamente e inutilmente procurada em vida e jamais conseguira senão na hora da morte. A sua alma voltou-se para trás, apenas um instante, para lançar um olhar distraído ao corpo que fora a sua prisão, mas também companheiro e instrumento de sua trabalhosa tarefa de redenção. Agora, porém, que não servia mais, não interessava mais, como um eco, chegava-lhe a recordação do que ele já escrevera. Morta, entre as coisas mortas, está a tua dor lá embaixo. Inútil utensílio largado lá embaixo, na praia deserta de uma triste vida. Mas o seu fruto está aqui e a alma o observa. Seu trabalho, sua criação e sua glória. Libertada do corpo, a alma atirara-se àquele incêndio de luz que tomara a forma de Cristo. Tudo ele percebia agora, mais profundamente que antes, qual sutil sensibilização nova que lhe centuplicasse a ressonância com as vibrações do universo. Percebia que elas investiam para ele vindas de toda a imensidade do infinito, e sentiu então o incêndio de Cristo se elevar como coluna de fogo para o céu. Para ele, que estava fora do espaço, aquilo significava o afastamento ou distanciamento qualitativo das infernais vibrações da terra, uma alegria suprema. O estridor da desordem ficava embaixo, na densa atmosfera da qual ele se livrava, penetrando em outra mais sutil, límpida e rarefeita. Percebia-as menos nitidamente à medida que iam ficando à distância. Em breve não era mais que um eco, uma vaga recordação. A coluna de fogo atraía-o. Seguindo-a, ele foi levado para fora. Percebeu confusamente que leis novas se manifestavam em torno de si, leis pertencentes a um mundo novo no qual entrava agora. Sentia a formação de equilíbrios ainda ignorados, segundo outros princípios que lhe permitiam deslocar-se e elevar-se não no espaço, mas em qualidade de vibração que se refinava, se aprofundava, se harmonizava sobre tudo, levando-o da dor à alegria, do choque de dissonâncias contraditórias a uma paradisíaca sinfonia de vibrações harmônicas. Deste modo, atingiu o auge, libertou-se, transformou-se e reapareceu em dimensões de vida superiores à nossa concepção humana, seguindo a luz de Cristo. O seu corpo foi sepultado com simplicidade e pobreza. Se poucos se haviam preocupado com ele durante a vida, ninguém se preocupou com ele na morte. O silêncio que ele tanto amara estendia-se sobre a sua cama. Nada se via do lado de fora. Para o mundo nada existira. Nada se escreveu no mármore sobre o seu nome, mas o seu corpo teve a honra suprema da pobreza. Os seus funerais não foram profanados pelas declamações, e a sua morte não serviu de pretexto para a expressão da vaidade de ninguém. Isto era o máximo que se podia obter do mundo. Assim, mesmo depois que ele restituíra à terra o que a terra lhe emprestara, o seu corpo foi salvo da mentira das honras humanas. Um manto de infinita paz se distendeu sobre os pobres restos de uma vida tão trabalhosa. Foi sepultado como o desejara, no seu humilde cemitério do campo, no declive de uma colina sob a face do sol. Em torno estavam as grandes árvores amigas, pensativas como ele e que tão bem conhecia. Estava a natureza honesta e sincera e as criaturas irmãs que ele tanto amara.
Ao lado havia uma capela onde tanto rezara, envolta no odor dos pinheiros, rica de pobreza e simplicidade, adornada de solidão e de paz. Ele gozara largamente desse esplendor espiritual que falta muitas vezes às ricas e ornamentadas basílicas, talvez pagãs e profanas na sua espetacular grandeza, a ponto de constituírem ofensa ao sentimento religioso. Acima do alto, continuava a observar o movimento imenso dos céus. Falava em silêncio a grande voz de Deus. Assim passou sobre a terra este homem comum de quem narramos a história. Passou como tudo passa, uma forma no relativo, aplicável vivendo do absoluto, ou seja, da substância que existe nas leis da vida. A ele, que tinha verdadeiramente sofrido e trabalhado no cumprimento de sua missão, a justiça de Deus concedia a evasão final da dor na paz completa. Os que lhe tinham querido fazer mal só lhe haviam feito bem. Sem carrasco não há martírio, sem destruição não há reação, sem dor não há criação. O mal é cometido e guiado entre os confins e os fins do bem. Ele respeitava, como era seu dever, as experiências dos outros, seus erros, suas dores, na aprendizagem e na evolução. Não culpar os outros por sua involução, insensibilidade e ignorância das leis da vida. Perdoara sempre, e conhecera por experiência a grande força redentora da dor. Cumprira o seu dever de ajudar os outros de acordo com a experiência mais severa e mais verdadeira. Seguiu Cristo. Construíra a sua vida sem dinheiro, sem honrarias, independente e livre dessas forças. Eis a substância do seu testamento espiritual. Aprendei na escola do trabalho o primeiro direito da vida. Perdoai sempre. Estudai no grande livro da dor. Sabeis sofrer se quereis subir. Que o trabalho, o perdão e a dor vos tornem irmãos. É preciso que o mundo sofra para que possa corrigir-se e avançar. O cálice da redenção que Cristo nos deixou e por ele bebido primeiramente, não é taça de prazeres ou de inércia, mas de martírio. O exemplo do seu sacrifício diz a todos que sem dor não há salvação. Ninguém pode fugir desta lei fundamental, mas depois da paixão e da cruz virá a ressurreição e o triunfo do Espírito. Aceitai, portanto, ajudando-vos e amando-vos, a escola do trabalho e o batismo da expiação que purifica, porque é o único caminho de redenção pela dor. Deixo-vos o aviso. Na necessária paixão do mundo está a aurora da nova civilização do Espírito. Assim passou ele, como tudo passa. O mundo continuou a cometer erros e a pagá-los. Continuou a seguir o seu sistema e a sofrer-lhe as consequências. Continuou a cometer loucuras e a abusar e, portanto, naturalmente a sofrer. A sua liberdade, determinada por Deus, tinha que continuar inviolável. Todavia, ainda uma semente fora semeada, um pequeno impulso que se unia aos outros em direção à ascensão que é a libertação da terra. Ainda um exemplo fora dado para que aquela liberdade se mantivesse. Um exemplo mínimo diante do exemplo imenso de Cristo. Servia para recordar ainda uma vez a significação da dor, o esquecido sentido do seu divino sacrifício, que é o de traçar o caminho sem o qual não há redenção nem ascensão. A linguagem é rude, mas honesta. Quem é sincero e reconhece as justas leis da vida e do progresso não pode falar de outro modo. O homem é livre, mas há uma lei pela qual ele é responsável. Se quer superar a dor, tem que aprender a se coordenar nos caminhos desta lei, que é o pensamento e a vontade de Deus. A semente cairá e jazia esquecida sobre a terra, mas nela, a tensão de toda uma vida, concentrada a força que agora fazia pressão, procurando expandir-se. Era um germe pronto para o desenvolvimento. Era uma invocação de vítima que pedia resposta. Era uma oferenda colocada no seio de Deus para o bem do mundo. Essa semente cairá do holocausto de uma vida ofertada com tenacidade, paixão e sacrifício,
levados até a morte para ajudar o nascimento da nova civilização do Espírito. A potência do sacrifício de que ela se gerará e nutrirá torná-la-ia imensamente fecunda. A semente ali estava, esquecida no seio da terra, entregue à força das leis da vida que depois a retomariam, incitando-a a se desenvolver, ajudando-a, utilizando-a, porque é fatal, não obstante toda a inconsciência e resistência do mundo, que a sede se cumpra. É lei de Deus que o Espírito vença a matéria, a luz vence as trevas, a alegria vence a dor, o bem vence o mal, Deus triunfe sobre Satanás. É fatal que esteja cada vez mais próxima e acaba se realizando a vinda do reino dos céus à terra.